Muito bem, nós voltamos aqui para tratarmos desse tema tão importante que é a escatologia reformada e vimos na primeira lição algumas características do homem da iniquidade. Estudamos a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos do 1 até o 12. E o nosso objetivo com esta segunda lição é estudar o arrebatamento. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no Sermão Escatológico, capítulo 24, eu vou fazer a leitura dos versos do 32 ao 44. Lembrando a você que essas não são lições exaustivas, mas lições panorâmicas e devocionais acerca desse tema importante do arcabouço de doutrinas do cristianismo. Então veja aí, Mateus 24, a partir do 32 e até o 44, o que diz a Escritura. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos fazer uma oração? Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, mais uma vez nós estamos diante de Ti, pois carecemos de ouvir a Tua voz e reconhecemos que o Senhor estabeleceu a Escritura, inspirada, autoritativa e inerrante, como meio para a edificação do Teu povo, como único meio pelo qual o Senhor se revela à Tua igreja. E nós queremos, nesta hora, aprender dela. E te pedimos, meu Senhor, que prepares o nosso coração, como o lavrador que prepara a terra para lançar a semente. Que assim também seja o nosso coração, receptível à tua palavra, para que essa boa semente possa germinar e produzir frutos, e que esses frutos promovam a glória de Jesus, por quem oramos. Amém. Meus queridos, esta é a segunda lição sobre a escatologia reformada e o nosso objetivo é estudar esse tema tão controverso e polêmico chamado o arrebatamento. Obviamente que, assim como eu, talvez você já tenha se deparado com algum veículo portando um adesivo em um dos seus vidros, ou até mesmo tenha visto em algum outro local a seguinte frase, você deve conhecer essa frase: em caso de arrebatamento, esse veículo ficará desgovernado. Muito bem, nós precisamos de iniciar compreendendo o que é que a igreja aprendeu em longos anos acerca do arrebatamento e, de forma especial, acerca do arrebatamento secreto. A realidade é que, de acordo com a maioria das pessoas que advogam o arrebatamento secreto, esta tese haverá
um grande caos na terra durante 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de guerras com o advento do anticristo, que é um líder político mundial, uma figura escatológica, e do falso profeta, o líder religioso ecumênico e da própria besta, o Deus da religião do futuro. Esse período, meu querido irmão, é chamado de grande tribulação. Após os 7 anos, então, Jesus voltará novamente, junto com os salvos, para reinar no nosso planeta durante 1000 anos. E após o milênio, irá acontecer o juízo final e a construção do novo céu e da nova terra. A pergunta é, de fato, se isso é verdadeiro. Qual é o fundamento para isso? Talvez você tenha, como eu, assistido aquele filme Deixados para Trás. Ele representa um pouco do conceito, ou dos conceitos do arrebatamento secreto. Para compreendermos este aspecto desse tema importante acerca do arrebatamento, e de forma especial essa ideia do arrebatamento secreto, é importante nós estudarmos um pouco do ponto de vista histórico a sua origem, o seu autor e a sua, talvez, maior fonte de disseminação doutrinária. Sua origem, ou a origem do arrebatamento secreto, é, em geral, identificada por volta dos anos da década iniciada em 1830. John Darby, pregador anglicano que se tornou fundador dos Irmãos de Plymouth, é considerado o expositor e promotor mais influente do arrebatamento pré-tribulacionista. O período de expansão máxima e predomínio do pré-tribulacionismo foi a primeira metade do século XX, quando essa doutrina foi muito difundida. Então, é importante pensarmos que há um local, que há uma pessoa e que há uma literatura que difundiu e popularizou a doutrina do arrebatamento secreto. E é possível que o fator único mais importante para a ampla circulação da doutrina do arrebatamento secreto tenha sido a Bíblia de Scofield, editada em 1909 e revisada em 1917, que inculcava tal ensino entre as massas como o único ponto de vista bíblico correto. Então, a ideia, meu querido irmão e amigo, desta crença é de que a igreja será arrebatada súbita e secretamente antes da grande final tribulação, e é conhecida como pré-tribulacionismo. Os chamados dispensacionalistas dividem o segundo advento de Cristo em 2 fases. O primeiro, uma vinda invisível para arrebatar secretamente a igreja, daí aquela relação estreita com aquele filme Deixados para Trás. O segundo, uma vinda visível 7 anos mais tarde para destruir os ímpios e estabelecer o reino judaico milenar. Meus queridos, com essas proposições, percebe-se que há uma distinção, podemos dizer, radical entre o plano de Deus para Israel e para a igreja. É como se eles criassem 2 comunidades. É importante, então, percebermos que eles utilizam largamente como fundamento para a defesa da ideia do arrebatamento secreto o texto contido em Mateus capítulo 24, versos 40 e 41, que diz assim: Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro.
Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. É geralmente esta passagem que é utilizada para essa ideia de que a igreja será arrebatada secretamente. É geralmente essa passagem da Escritura retirada do sermão escatológico que, utilizada de forma particular e isolada, tem servido para convencer pessoas desavisadas e que não conhecem o valor daquilo que nós conhecemos como analogia da Escritura. Para se provar uma doutrina, é necessário comparar textos com textos. É à luz de outras passagens que uma passagem vai ganhando visibilidade e vai sendo confirmada como fundamento de uma doutrina. Então, para compreendermos que, de fato, esta ideia de que o arrebatamento secreto não tem fundamento na boa teologia, nós precisamos de utilizar da analogia da Escritura, que é compararmos passagens bíblicas com outras passagens, para compreender que, de fato, o Senhor Jesus não voltará mais de uma vez. Há um dia marcado e um encontro da igreja com o seu Senhor e o seu Salvador. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16 e 17, primeira carta, ele ratificou essa informação. Veja, 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, refutando a ideia do arrebatamento secreto, a Bíblia diz assim: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo utiliza uma palavra grega para encontro que é apantesis. E a ideia aqui tem sentido técnico, e no mundo helenístico, em relação àquilo que Paulo desejou, está relacionada à visita de dignitários às cidades onde o visitante seria formalmente encontrado pelos cidadãos, ou uma delegação deles que teria saído da cidade para esse propósito. É importante pensarmos, meu querido irmão e amigo, dentro daquilo que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, que ele está tratando de um único encontro que se dará na parousia, quando o Senhor Jesus voltar. Então é importante aprender que todos os crentes, os ressurretos, e juntamente com os transformados, subirão para o encontro do Senhor nos ares. A palavra de ordem, a voz e a trombeta que nós encontramos no verso 16, dão-nos a nítida impressão de que o arrebatamento será um acontecimento público e não secreto. Perceba na própria leitura da passagem de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, que Paulo está falando de um evento universal e não há absolutamente nada de secreto nisso. É importante, então, meu querido irmão, nós percebemos, à luz de outras passagens da Escritura, que ela vai definir um dia apenas quando Cristo voltará. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 31, você vai perceber que Lucas tratou desse tema. Atos 17, 31 diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos
ressuscitando dentre os mortos. Então perceba que Paulo fala de um dia. Se você abrir a sua Bíblia, lá na Epístola de Judas, versículo 6, você vai perceber que esta pequena epístola vai tratar também sobre o juízo do grande dia, e a coisa é muito definida porque o próprio artigo é definido. Judas, versículo 6 diz: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então perceba que, à luz da analogia da Escritura, quando nós comparamos algumas passagens a outras passagens, essa ideia do arrebatamento secreto, ela vai se diluindo. Se você abrir a Escritura agora, na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 4, você vai perceber que ele trata sobre o dia do juízo com um artigo definido. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, a Escritura diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Meus queridos, a Escritura está encharcada de referências que vão testemunhar que de fato haverá um dia. Cristo não voltará secretamente. Ele voltará e é nesse dia que ocorrerá o arrebatamento. Nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com o Senhor nos ares e ele implantará o seu tribunal na terra para julgar todas as pessoas. Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, verso 10, e ensinou exatamente isso. Veja comigo, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Meus queridos, de fato, quando nós utilizamos a analogia da Escritura como fundamento para dissecarmos alguns temas polêmicos, nós percebemos que essa ideia do arrebatamento secreto não tem estribo na verdade da palavra de Deus. O próprio Paulo, agora escrevendo aos Romanos, capítulo 2, verso 16, ele define o dia com um artigo também, quando disse: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O mesmo Paulo, nessa mesma carta, vai falar sobre o tribunal de Cristo, lá no capítulo 14, verso 10, e ele diz assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, o dia do arrebatamento será o dia em que Cristo voltar. E Cristo não virá duas vezes. Ele não virá secretamente. A sua vinda, a parousia ou segunda vinda, será um evento universal. A Escritura diz que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você continuar folheando a Escritura, você vai ver o quanto isso é verdadeiro. As palavras do Senhor Jesus, registradas por Mateus no capítulo 12, verso 36, também nos chamam a atenção acerca disso. Veja, Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo. Meus queridos, de fato, a Bíblia está encharcada de referências e que haverá apenas uma segunda vinda gloriosa. Cristo não virá secretamente coisa nenhuma. Se você foi influenciado pelo filme Deixados para Trás,
saiba que aquilo não corresponde ao ensino da Escritura, sobretudo quando nós tratamos da escatologia segundo a Reforma. Se você que é calvinista ou presbiteriano, abrir a confissão de fé lá no capítulo 33, seção 1ª, você vai ver que a nossa confessionalidade também vai tratar acerca do dia do juízo final. Veja, confissão de fé, capítulo 33, primeira seção diz: Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Diz a confissão: nesse dia não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. Então, diante de tudo o que vimos até aqui, o que podemos aprender como ensino para a nossa vida acerca do arrebatamento da igreja? A primeira lição, que carece de fundamentação, os comentários de nota de rodapé da Bíblia de Scofield, que ensina a doutrina do arrebatamento secreto. Então, se você tem essa Bíblia, despreze as notas de rodapé, use apenas o texto sacro inspirado. Segundo, que é o ensino dispensacionalista de duas vindas de Cristo, sendo uma invisível e outra visível, não pode ser provado nem à luz da teologia bíblica, nem à luz da teologia sistemática, bem como à luz da nossa própria confissão de fé. Sendo assim, meu querido irmão, como igreja herdeira da teologia reformada, necessitamos proclamar o ensino acerca da iminente segunda e única vinda do Senhor Jesus Cristo e aquele encontro glorioso com Ele, pois a Escritura nos diz, está registrado lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eu quero orar por você e com você nesta hora. Curva a sua fronte e ore comigo. Meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque sabemos que olhos estão sendo aclarados agora, que pessoas iludidas pelo ensino de Scofield e do arrebatamento secreto têm os seus olhos desvendados e podem perceber, segundo o ensino da Escritura, que Cristo voltará naquele dia em que estabelecerá o seu tribunal para, como justo juiz, julgar todas as pessoas. Prepare-nos, pois, Senhor, para aquele dia, para que estejamos prontos para adentrar aos portais da eternidade feliz. Que a tua palavra seja guardada em nosso coração, pois nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus, pois, lhe abençoe, meu querido irmão, em nome do Senhor Jesus.